Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, quinta-feira, 21 de agosto. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Tá participando? Comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Os brasileiros não estão se aposentando mais aos 65 anos. De acordo com o Ministério do Trabalho, de 2012 a 2013, mais de 50 mil empregos foram ocupados por pessoas com idade acima dessa faixa etária, um aumento de 12%. Edmar tem 75 anos, casado, tem 5 filhos e 13 netos. Aposentou-se aos 60, mas nunca parou de trabalhar. Há 12 anos, desempenha a mesma atividade no órgão do governo federal. Não me preparei ainda para ficar inativo. Uma ou outra ocasião, até por pressão familiar, aí surge a ideia da aposentadoria definitiva, mas a gente vai sempre adiando. Dados de 2013, divulgados agora pelo Ministério do Trabalho, apontam uma tendência: a presença cada vez maior de pessoas mais velhas no mercado. Foi entre os brasileiros com idade a partir de 65 anos que ocorreu proporcionalmente o maior crescimento no número de trabalhadores formais. Foram 50.600 novos empregados nessa faixa etária, expansão de quase 12%. O segundo lugar ficou com os trabalhadores com idade entre 50 e 64 anos, aumento de 6,6%, bem acima da média geral, que ficou em 3,14%. Caroline é a diretora de uma grande empresa de recursos humanos. Para ela, a tendência é recente, reflexo da escassez de mão de obra qualificada. É um profissional que ele já vem com a qualificação, ele já se qualificou, teve bastante tempo para se qualificar. Então, são profissionais que eles têm a condição de agregar bastante a formação de equipes, balancear equipes muito juniores. Em ano de eleição, o voto deles pode ser decisivo. Mas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, no Rio Grande do Sul, o número de eleitores entre 16 e 18 anos aptos a votar em outubro diminuiu quase 50% em relação ao pleito de 2012. A eleição deste ano deve ser a menos jovem da última década. Camila tem 17 anos, poderia votar em outubro, mas não quis fazer o título de eleitor. Diz que tem outras prioridades e não se sente motivada pela política. Talvez se não houvesse corrupção e fosse opcional, até depois dos 18 anos, as pessoas tivessem vontade de votar. Segundo o TSE, esta vai ser a eleição menos jovem dos últimos tempos. A quantidade de eleitores entre 16 e 17 anos que não têm a obrigação de votar caiu de 2.300.000 nas eleições de 2010 para 1.600.000 este ano. No Rio Grande do Sul, a queda foi ainda maior. Os jovens com título de eleitor, que correspondiam a 1,4% do total de eleitores em 2010, agora são apenas 0,8%. Ou seja, eles eram 116 mil nas últimas eleições e agora serão apenas 67 mil. Acredito que ele não esteja estimulado o suficiente para que participe efetivamente dessa forma. O que me parece importante é que esse era um dos motes das nossas campanhas, ou seja, fazer com que ele sinta aquela primeira eleição como vamos dizer assim, uma participação efetiva e até inesquecível. Mas se não irão às urnas, eles estão nas ruas. Os jovens gaúchos iniciaram os protestos por melhorias no transporte público, que se transformaram em grandes manifestações por todo o país. Para esta professora de ciência política, isto mostra que eles continuam interessados pela vida pública, só que escolheram outra forma de participar. É um risco associar diretamente o interesse por político, o interesse do jovem em questões sociais, com o voto, com a participação política por esse canal específico que é o voto. Na verdade, o que acontece é que a juventude tem valorizado outras formas de participação política que vão desde as
das formas mais tradicionais, como as manifestações, até as outras formas de participação política que vêm emergindo na última década, que dizem respeito às novas tecnologias, entre elas as redes sociais e entre outras. Letícia é uma jovem engajada. Fez o título de eleitor com 16 anos e, aos 19, é a presidente da União Gaúcha de Estudantes Secundaristas. Ela entende a frustração dos jovens com a política, mas pensa diferente. Na verdade, é o jeito errado de estar fazendo isso, né? O jeito certo é ele estar votando, mas não só votando, né? Mas participando também, né? Se candidatando, estar presente, né, nas discussões políticas hoje em dia. Olá, bom dia! No último final de semana, a Seleção Paralímpica de Canoagem brilhou mais uma vez. Depois de fazer bonito no Mundial de Paracanoagem na Rússia, a equipe verde e amarela conquistou 10 medalhas no Mundial de Canoa-Vaá, que terminou no dia 17 de agosto, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Um dos destaques foi Luiz Carlos Cardoso, campeão mundial em Moscou. Ele garantiu outro ouro no V1 200 metros A masculino. Outros 2 ouros da seleção vieram com o barco V12 500 metros misto e com Débora Benevides na prova V1 200 metros LTA feminino. No total foram 3 medalhas de ouro, 6 de prata e 1 de bronze. A próxima edição do Mundial de Canoa-Vaá ou Canoa Polinésia será na Austrália, em Sunshine Coast, em 2016, mesmo ano das Paralimpíadas do Rio, evento em que a modalidade estreia no programa dos Jogos. O Brasil, pelo visto, já começou bem. Até a semana que vem com mais notícias paralímpicas. Melancia. Caju. Melão. Graviola. Esporte. Agora a gente vai conhecer meninas que treinam socos e chutes para manter a forma e perder peso. Esse aqui eu não saio de jeito nenhum. Se você começar a fazer, você vai ver que realmente é algo diferente, né? Com certeza, eu indico e muito, indico para todo mundo. E quando você começa, você não quer mais parar. Do que será que elas estão falando? Tem a ver com Minotouro e Minotauro também. Ah, tá aí a resposta. O programa especial para mulheres em busca do corpo perfeito. Para os homens, praticar MMA pode ter muito a ver com aprender uma luta ou aprimorar a defesa pessoal. Mas para essas meninas aqui, o objetivo é bem claro: perder peso e entrar em forma. E praticar essa modalidade tem se mostrado um ótimo caminho para cumprir essa missão. No programa Ladies Camp, não falta exemplos disso. Um dos casos mais emblemáticos é o da Tatiana. Ela perdeu 30 quilos em 10 meses, tudo praticando uma modalidade que ela mal conhecia. Na verdade eu não conhecia nada. Gostava de luta, sim, via às vezes na televisão, mas aprendi realmente aqui. Foi lá também que ela pegou gosto pela atividade física. Eu nunca fui muito de academia. Antes procurei musculação, hidroginástica, fiz outras coisas, mas não me identificava com nada disso. E aqui realmente eu me encontrei e isso aqui, aqui fez eu aprender a gostar de exercício físico. Além da perda de peso, as aulas do projeto que unem exercícios funcionais com elementos militares e de algumas lutas deram uma nova vida a Tatiana. Além da parte estética, né? O condicionamento físico melhora muito, eu tenho 2 filhos, então a rotina da casa, de tudo, melhorou muito. Tatiana virou exemplo de perseverança e foi parar na internet. Eu dou dicas, as pessoas me procuram, me ajuda, pelo amor de Deus, como eu faço para emagrecer. Aí eu vou, aconselho. O principal é uma atividade física e uma dieta balanceada, com acompanhamento, claro. Que aí com certeza você consegue. A resposta está na ponta da língua dela e de todas as outras alunas. Como a Isabela, que perdeu 17 quilos em 1 ano. Uma mudança que se percebe no dia a dia. Hoje eu já vejo que eu já faço coisas que antes eu não conseguiria fazer de jeito nenhum. Então, por exemplo, flexão, correr. Aqui a gente corre pelo menos em 5 minutinhos. Antes eu dava um tirozinho assim de 10 metros, 15 metros, já ficava cansada.
E é claro que para dar essa volta por cima que a Tatiana e a Isabela deram, só exercício não resolve. O cuidado com a alimentação é tão importante quanto. É 1 hora de atividade física por dia, uma atividade muito calórica, mas as outras 23 horas do dia elas estão sem atividade. Então, por isso que a alimentação é muito importante nessa fase delas. É tudo unido, perdendo caloria na atividade física, mas também não adianta fazer uma alimentação desregrada e aí acabar repondo tudo de novo e aí repondo mais ainda, né? Comendo mais do que a atividade física ofereceu de perda. E quando alguma coisa não sai como esperado, a mulherada cobra logo do professor. Elas querem emagrecer, elas querem atividade, se a aula for fraca, elas estão no meu pé. E eles sabem bem porque elas não largam essa aula de jeito nenhum. Poucos os homens que vêm, fazem uma aula dessa que não param. Elas são mais determinadas, elas têm algo a mais, cara. Elas se superam. O Visual termina aqui. Obrigado pela companhia. Tchau, bom dia. Bom dia para você, tchau. Tchau.